Shalom, shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Nova Chance Parauapebas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o nosso sininho e de compartilhar, amém? Seja muito abençoado agora com o culto da Renove, nosso culto de jovens, amém? Vamos agora fritar para Jesus? Eu quero todo mundo para cima agora, vem! Jamais eu vou
limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Não. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Não, não. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode realizar. E em ti eu tudo posso. Não há limite, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, Jesus. Crente, em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu crente, Jesus. Crente, Jesus. Eu creio. Salmo 92 vai dizer assim: como é bom render graças ao Senhor, cantar hinos de louvor, tocar ao Senhor e manifestar a sua misericórdia de manhã e a sua fidelidade à noite. O Senhor, Ele é bom e fiel todo o tempo. Nós também temos que ser bons e fiéis, misericordiosos ao Senhor todo o tempo. Então, nesse tempo onde nós estamos nos protegendo, nos guardando, direcionados debaixo da bênção do Senhor, guardando a nossa casa, eu também convido você a ser fiel em seus dízimos, ofertas e primícias, aonde você pode, nos links aqui abaixo, estar manifestando a sua fidelidade ao Senhor também nesse tempo. Não deixe de ser fiel, porque o Senhor é fiel o tempo todo, bom o tempo todo sobre as nossas vidas.
Deus te abençoe, seja fiel em todo o tempo. Pai, gente, tudo bem? Eu me chamo Scarlett, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Paraupebas, a sede no bairro da Paz. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz por ter recebido esse convite, de compartilhar algo do meu coração para vocês, algo que Deus já tem trabalhado comigo há algum tempo. E antes da gente começar a ministração, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal da igreja, para que vocês compartilhassem isso com seus amigos, com seus familiares, para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas e Jesus também seja compartilhado. Amém? Antes de começar, eu queria orar, e se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa. Amém? Jesus, eu queria te agradecer por essa oportunidade. Eu queria te agradecer porque o Senhor tem se mostrado nesse tempo onde a gente está distante de todo mundo, que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Jesus, muito obrigada porque, mesmo em meio a todo o caos que o mundo se apresenta hoje, o Senhor tem sido, sabe Deus, a nossa esperança, Pai. O Senhor tem trazido esperança, tem trazido paz para o nosso coração. Jesus, que hoje não seja eu, mas seja o Teu Espírito falando, sabe, o que você quer passar, o que o Senhor quer falar com a Tua igreja hoje, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Amém. Se eu fosse dar um nome para essa palavra hoje, para essa ministração, ela seria: o processo é necessário. Se você puder abrir comigo, a gente vai abrir em duas passagens. A primeira é em 2 Timóteo 2,5, que diz assim: o atleta se torna parte numa corrida, não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E a segunda é em 1 Coríntios 9,24, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Quando eu li esses dois versículos, eu vi claramente que Paulo quis falar com a igreja de uma forma lúdica, de uma forma trazendo algo do cotidiano para levar a palavra de Deus. E eu vou usar da mesma forma para falar com vocês hoje. Eu queria que vocês agora imaginassem uma corrida, um atleta olímpico. Ele passa anos se preparando, ele passa anos se exercitando, ele passa anos praticando aquele esporte para que no dia da competição ele consiga alcançar o prêmio. Várias pessoas estão competindo, mas só uma vão ganhar o prêmio. Mas, por exemplo, se quando chegar no momento da corrida, no momento que está todo mundo pronto, todo mundo nas suas posições, e se esse atleta ele queimar a largada, se ele atravessar antes do tempo que é para ele ir, ele é tirado da corrida e ele não pode participar. E todo o esforço que ele teve, tudo aquilo que ele trabalhou, tudo aquilo que ele se esforçou durante todo o tempo para chegar naquele momento e dar o melhor dele, fazer tudo com perfeição, aquilo não adiantou, porque ele colocou um passo antes do tempo necessário e aquilo tudo foi perdido. E uma das coisas que eu tenho aprendido durante a minha caminhada cristã, observando a vida das pessoas que me acompanham, que andam comigo, é que Deus ele nunca nos coloca, Ele nunca vai nos dar alguma coisa sem antes nos fazer passar por um processo ou por uma estação. Recentemente eu passei por um processo que foi bastante longo e exigiu bastante de mim, bastante da minha fé. E eu posso dizer que não foi um processo fácil. Nenhum processo ele vai ser fácil, ele vai ser algo que você vai ter prazer em passar, porque geralmente os processos eles te custam alguma coisa. E quando Jesus nos pede alguma coisa, geralmente ele nos pede aquilo que está tomando o lugar dele, e que está nos impedindo de dar um passo maior na nossa fé, dar um passo maior no nosso chamado, de ir em direção ao que Deus tem para a gente. E eu passei um processo bem longo, até viver o que eu vivi em janeiro. Em janeiro, é um mini testemunho que eu vou contar para vocês. Em janeiro, eu fui fazer uma viagem missionária na África. E é engraçado quando eu encontro alguém e todo mundo pergunta assim: como foi na África? Como foi na África? Como é lá? E lá é incrível, lá é um país maravilhoso, as pessoas são incríveis. Mas estar lá
foi muito bom, mas eu acredito que todo o processo que eu passei antes de chegar lá fez com que aquele momento realmente tivesse um valor para mim. E eu queria falar para vocês agora um pouquinho sobre o que o processo não é e sobre o que o processo é. O processo, ele não tem a ver com o momento em que Deus separa para que você sofra, para que você pague os seus pecados, para que você seja infeliz. Porque geralmente as pessoas acham que elas vão passar por um processo em Deus e vai ser mil maravilhas. E não foi assim nem com Jesus. Então com a gente também não vai ser diferente. E o processo, ele tem a ver com o aperfeiçoamento e com a estruturação. Ou seja, quando Deus nos coloca em um processo, Ele quer nos estruturar, Ele quer nos aperfeiçoar, para que quando chegar no final desse processo, que o nosso objetivo final, que é algo que Ele quer nos entregar, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha conhecimento e que tenha graça para poder sustentar o que Ele tem para nós, seja no seu ministério, seja num casamento, num relacionamento, na sua família, na sua faculdade. Nós passamos por processos constantes, todos os dias, desde entrar em uma universidade, onde você tem que fazer uma prova, quando você vai conhecer alguém para você casar, quando você vai entrar em uma empresa para trabalhar. Então, nós estamos em constantes processos. E eu quero dizer para vocês que o processo, ele é algo que ele exige uma forma e um tempo. Como assim? Na Bíblia a gente tem exemplo de várias pessoas que passaram por processos. Na verdade, todas as pessoas que estão na Bíblia passaram por um processo para alcançar aquilo que Deus tinha para elas. Mas eu vou usar o maior e o melhor exemplo, que é Jesus. Jesus, ele respeitou uma forma de passar pelo processo. Ele era Deus e ele podia chegar na terra como ele quisesse, da forma como ele quisesse. Mas ele respeitou uma forma. Ele nasceu na barriga de uma mulher, ele cresceu e durante todo esse processo eu fico imaginando Jesus, ele crescendo e ele ouvindo sobre eles, ouvindo sobre o Messias, ele crescendo, ele tendo que estudar sobre ele, sobre o Messias, e ele respeitou essa forma de ser humano, de vir como 100% Deus e 100% homem. E ele respeitou um tempo, porque depois que Jesus ter passado por todo esse processo, por ter crescido, somente aos 30 anos ele foi batizado por João Batista, e aí começou o ministério de Jesus. Então a profecia, ela pôde se completar. Então ele respeitou um tempo. Ele poderia ter começado e poderia ter ultrapassado etapas da vida dele. Como adolescente ele poderia ter morrido na cruz, ou como criança, mas ele escolheu o tempo de Deus para ele. Ele respeitou tudo isso para que todas as coisas acontecessem da forma como Deus queria. E eu queria falar também para vocês 3 coisas que eu aprendi durante o processo, que são 3 atos que o processo produz em nós e que nós demonstramos durante o processo. O processo, passando por todos esses processos, se submeter ao processo é um ato de sabedoria. Por quê? Porque quando eu me submeto ao processo, eu digo para Deus que eu realmente preciso ser aperfeiçoado, de que eu não sou perfeito, de que eu tenho sim falhas e que eu preciso que Ele me sustente, de que Ele me molde, para que durante toda essa caminhada eu possa me parecer mais com Ele. E também um ato de humildade, porque quando eu me submeto ao processo, eu olho para Deus e eu falo que eu não sei de nada, que eu não sou capaz de fazer nada sem Ele, de que mesmo que toda a força do meu braço eu coloque em prol daquilo que eu quero fazer, eu não vou conseguir se eu não tiver Ele. E é um ato de amor, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então, quando eu digo para Jesus que eu preciso ser aperfeiçoado, que eu não posso fazer nada sem Ele, isso está gerando espaço para Jesus trabalhar em mim. E quando Jesus trabalha em mim, isso significa que tudo que Jesus vai gerar em mim, eu vou poder gerar em outras pessoas, porque toda a nossa vida não é sobre nós, mas sobre Deus e sobre as pessoas, sobre os filhos de Deus. Então, quando eu me submeto a um processo, eu estou dizendo para Deus que, Deus, sim, eu me submeto a esse processo porque eu quero cuidar de vidas, porque eu quero ajudar a discipular pessoas, porque eu quero curar pessoas, porque eu quero levar Jesus às pessoas e eu quero ver a transformação na vida daquelas pessoas como Jesus tem transformado a minha vida durante um processo. E quando eu penso em Deus,
logo, quando eu amo a Deus, quando eu penso em Deus, logo eu penso em pessoas. E Deus ama pessoas, assim como Ele nos ama, Ele ama os filhos que estão no mundo. Então, quando eu me submeto a um processo, eu estou dizendo para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposta e disponível para que você possa fazer o que for preciso, para que no final desse processo eu esteja apta, para que eu esteja dando todos os passos corretos em direção a vidas que o Senhor vai nos direcionar. Quando eu estava nesse processo de ir para a África, eu precisava de muito dinheiro em pouquíssimo tempo. E eu lembro que Jesus me deu uma palavra e eu acreditei nessa palavra sobre ir para a África. Ir para a África nunca foi um sonho meu, né? Apesar de que todo mundo fala que se você quer ser missionário, você tem que fazer missões na África. Mas comigo não foi assim, não era um sonho meu ir para a África. Mas Jesus falou assim, você vai. E eu falei assim, ok, eu vou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições alguma de ir para a África. Eu estudo em outra cidade, então o dinheiro que eu tenho é o suficiente para me manter lá e manter os meus pais aqui. E eu falei para ele, Jesus, se o Senhor quer que eu alargue as minhas tendas, que eu olhe, que eu tenha um novo olhar para o meu chamado, para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer. Mas por favor, que você proveja todas as coisas, porque eu não tenho condições de ir para a África. Olhando os meus olhos, olhando para as minhas mãos, eu não tenho essa condição. E quando eu aceitei esse desafio de Deus, quando eu aceitei dar esse passo, eu dei esse passo com muito medo de não dar certo, porque eu tinha, de uma certa, a gente cria uma exposição, porque eu compartilhava alguns informativos falando que eu queria ir para a África, se as pessoas quisessem me abençoar e tal. E durante todo esse tempo, Jesus começou a enviar pessoas, e essas pessoas começaram a me abençoar, e eu consegui pagar algumas parcelas dessa viagem para a África. E eu estava muito animada, muito empolgada. Só que antes de Jesus me dar essa palavra, ele falou assim, filha, você vai passar por um processo, você vai passar por uma estação onde você vai precisar crer em mim, além das suas emoções, e você vai ter que ter a plena convicção de que eu te dei essa palavra, porque eu vou estar com você, independente se você me ouça claramente ou não. E aí eu falei assim, tá bom, amém, Jesus, é um novo passo e tudo mais. E quando as coisas começaram a fluir, Deus estava, não que ele estava calado, mas ele queria, aguçar a minha fé, ele queria que eu olhasse para as coisas, além das minhas emoções, além de sentir um arrepio, além de chorar na presença de Deus, que eu tivesse convicção daquilo que ele tinha me dito, porque só assim eu ia amadurecer a minha fé. E durante esse processo, teve uma época que as pessoas pararam de me abençoar e eu precisava pagar para poder ir. E eu lembro de um dia em que eu me tranquei no meu quarto, e aí eu deitei no chão e eu comecei a chorar, eu chorei igual uma criança. Eu abri meu coração para Deus e assim, eu chorei aos prantos. E eu lembro que eu falei assim para Deus, Senhor, o Senhor me pediu para dar um passo maior, eu dei esse passo. O Senhor me pediu para ir atrás de pessoas para me abençoarem, o Senhor enviou essas pessoas, mas agora as pessoas pararam. E se o Senhor queria que eu desse um passo só até aqui, eu dei esse passo. E se o Senhor, era só até aqui que o Senhor queria tratar de mim, o Senhor nem queria que eu fosse para a África. Amém. Eu estou aqui, se até aqui o Senhor me ajudou, amém. Então, até aqui eu estou feliz, eu já aprendi muitas coisas, a minha fé foi muito esticada nesse tempo. Então, muito obrigada, Jesus. Mas se o Senhor quer que eu vá para a África, se o Senhor quer realmente que eu esteja naquele lugar, se faz parte do seu plano para mim, que eu esteja lá, eu continuo crendo na palavra que o Senhor me deu. E eu lembro quando eu saí do quarto, minha cara assim, toda inchada de tanto chorar. Na outra semana, eu já tinha todo o dinheiro da parcela para pagar a outra parcela para ir, né? E durante esse processo, Deus, ele não falou que eu ia olhar para o céu e ele ia falar comigo, que eu ia olhar para uma plantinha, ele ia falar comigo, que iam vir pessoas falar para mim, não que eu não acredite nessas coisas, muito pelo contrário, eu realmente acredito nisso e eu acho incrível a capacidade que Deus tem de enviar outras pessoas e enviar essa mensagem para outras pessoas, para falar com outras pessoas, mas ele queria esticar a minha fé, ele queria me amadurecer, e não foi um processo fácil. Tinha dias que eu queria desistir, que eu queria jogar tudo pro alto. Eu falei assim, eu não quero mais ir pra África, porque tá muito difícil. O meu psicológico ficou assim, eu clamava e eu orava, e Deus assim,
falando, confie na palavra que eu te dei. E não foi fácil confiar, eu admito. Mas quando eu estava lá na África, eu lembro de um dia que a gente estava no nosso devocional pela manhã, e aí estava todo mundo sentadinho assim numa sala, e eu olhei assim, eu falei assim, Jesus, eu estou aqui, eu vim para a África, eu estou aqui. É algo que... E me veio naquele momento um sentimento de gratidão muito grande, de como é bom, apesar do processo ser tão difícil, às vezes é tão demorado, às vezes é muito rápido. Eu estava vivendo exatamente aquilo que Deus tinha planejado para mim, no momento certo, na forma certa, no tempo certo. E eu queria falar para você que não tente viver o processo de outras pessoas, sabe? Deus te fez de uma forma única, Deus te criou assim com detalhes que só você tem. Então, não queira olhar para o lado, olhar para o vizinho, olhar para a vida do seu irmão e queira viver o processo das outras pessoas, sabe? Espere o seu tempo, a sua forma e viva aquilo que Deus tem para você, porque existem coisas pontuais que Deus quer tratar com você, mas Ele precisa que você dê um passo de fé, que você esqueça de olhar para as pessoas, esqueça de olhar, sabe, para aquilo que você acha, para os seus achismos, para o que as pessoas falam, e olhe para Deus e viva aquilo que Deus quer para você. Porque só vive o propósito quem passa pelo processo. É impossível Deus entregar na sua mão alguma coisa que você não está preparado para segurar. Então, Ele te prepara antes, Ele te capacita antes, para que no momento certo, você tome as decisões corretas, você esteja maduro o suficiente para entender aquilo que Deus quer e fazer tudo de forma correta. E o que eu quero te dizer hoje, quero dizer para vocês, sejam pacientes. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam agora, a gente é muito imediatista, a nossa geração é muito imediatista. Ela quer que as coisas aconteçam agora, eu planto uma semente, amanhã eu já quero uma árvore, e não é assim que as coisas acontecem. Então seja paciente, sabe? Às vezes o processo, ele não é prazeroso, não é algo que você vai sair cantando pelas ruas e muito feliz. Às vezes você vai ter que dobrar o seu joelho no chão por mais de vezes, e você vai ter que chorar, você vai ter que clamar a Deus, você vai ter que abrir mão de coisas do seu coração, você vai ter que pegar, sabe, aqueles achismos, aquelas coisas que para você já era uma regra, e você vai ter que arrancar aquilo de você e jogar fora e pisar. E sabe, eu digo que o processo também, ele é um processo na verdade, o resultado todo desse processo, acho que a grande sacada de Deus com isso é dizer que Ele governa as nossas vidas, Ele é o governador das nossas vidas. Então, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, o plano dele é muito melhor do que o nosso. Então, eu sei que todos nós passamos por processos todos os dias, nós somos processos diários. Então, eu queria hoje que você parasse um pouco, tirasse um tempo com Deus e que você entendesse o processo em que você está vivendo, a estação da sua vida que você está vivendo. É um processo em que você precisa buscar mais a Deus, que você precisa buscar profundidade com Deus. É um tempo em que você precisa ler mais a Bíblia, se aprofundar mais em Deus, conhecer mais o Deus que você serve. É um tempo de se relacionar com a sua família, é um tempo de perdoar. Então, eu queria te desafiar hoje a tirar um tempo com Deus e a entender qual o processo você está vivendo. Nós estamos num isolamento social, o mundo tá de cabeça para baixo, mas eu creio que Deus não perdeu o controle de nada disso. Eu creio que o mundo inteiro precisava passar por esse processo, sabe, de se distanciar e de ficar em casa, de ficar com a família. Então, eu queria te desafiar hoje a isso. Tire um tempo com Deus, entenda o processo que você está passando, seja paciente e aproveite o processo. Porque quando você chegar lá no final e você olhar para trás e ver tudo que você passou, e você olhar para você e olhar para Deus e ver que você não era capaz de fazer nada daquilo sozinho, e você olhar para pessoas que estão passando pela mesma coisa que você passou, e você puder ajudar e você puder apresentar Jesus para aquelas pessoas, sabe? Eu acho que isso é muito gratificante. É você ver o reino de Deus se espalhando e você alcançar vidas através do seu testemunho, sabe? Do que você passou, da sua vida. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Aproveitem o processo, sejam pacientes, sabe? Se submetam a Deus, porque nada do que Ele apresenta para nós, nada do que Ele entrega nas nossas mãos é ruim.
Muito pelo contrário, é sempre bom, perfeito e agradável. Então, é isso. Eu queria orar para encerrar. Pode ser? Amém. Jesus, eu queria te agradecer por esse tempo. Eu queria que o Senhor hoje visitasse cada pessoa, Pai, que está assistindo esse vídeo hoje, Jesus, e que o Senhor possa falar com eles, Pai, que o Senhor possa se apresentar de uma forma diferente, que eles possam te enxergar de uma forma diferente hoje, Jesus, que eles entendam os processos em que eles estão passando, Pai, e que apesar de todas as vozes externas, Senhor, de todas as vozes internas, da nossa emoção, às vezes querer falar mais alto, Pai, que eles entendam o processo em que eles precisam passar, para que eles possam estar mais perto e mais parecidos com você. Jesus, muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que assistiram esse vídeo. Em nome de Jesus, amém.